Buarque. Senhor presidente, eu vou falar de algo que eu não gostaria de falar. É a improvisação que está dominando a ação do governo da presidente Dilma. Essa improvisação, ela poderá nos levar a situações que irão além das dificuldades, além da crise, nos causar tragédias políticas, como pode acontecer diante da possível recusa daqui a 30 anos da aprovação das contas pelo Tribunal de Contas da União. Nós não sabemos o que acontece nesse país se o tribunal, de fato, recusa as contas diante das dificuldades da presidente para explicar as dificuldades, os pacotes, as pedaladas, as contabilidades criativas, tudo isso que nos leva a essa improvisação. Comecemos por uma de hoje, ou de ontem. O veto ao fator previdenciário é resultado de uma improvisação. Veja que eu não estou dizendo que foi errado o veto. O que é muito fácil do ponto de vista eleitoral chegar aqui denunciando o veto. Não vou entrar nesse detalhe. Eu quero mostrar é que foi fruto não necessariamente da decisão correta, mas da improvisação, porque foi sobretudo feito para garantir a retomada da credibilidade diante do chamado mercado, diante das autoridades econômicas, diante dos agentes econômicos. Sabe-se que se ela não vetasse o fator, a credibilidade do ministro Levi, da política de ajustes, levaria, provavelmente, se ela não vetasse, levaria a uma situação de dificuldade. Ou seja, o veto foi feito não porque deveria ser feito necessariamente o veto, mas porque precisava da impressão de que está fazendo uma política séria. Agora, veja bem, se dar a impressão de uma política séria, se para isso é necessário vetar o fim do fator previdenciário, é o resultado de uma improvisação quando acabou-se o fator previdenciário. E eu disse aqui, claro que nós todos sentimos, lamentamos, uma vergonha que é o fator que tira dinheiro do aposentado. Mas tem duas maneiras de enfrentar isso, senador. Uma é a maneira simples, rápida, dizer acabamos o fator. A outra é sentarmos e discutirmos a crise da Previdência, que é muito maior do que apenas quanto nós recebemos, qual o fator. Nós estamos na véspera de uma inversão demográfica em que o país vai ter um número de jovens proporcionalmente menor do que deveria ser, do que de adultos aposentados. Isso exige reformas. Nós não estamos querendo enfrentar essa dificuldade e ficamos fazendo improvisações. Eu pedi aqui ao senador Renan que faça um grande debate, como ele tem feito em outros setores, sobre dois aspectos, a Previdência e a demografia no Brasil. Os dois têm que ser analisados juntos. Como é que vai ser a pirâmide etária, a pirâmide da população por idade, que ela pode ser assim, em que muitos jovens e poucos adultos, ou pode ser assim, com poucos jovens e muitos adultos. E pode chegar a isso. Pode chegar a isso, com o aumento da esperança de vida. Alguns países já estão assim. O Japão hoje é um país assim. Nisso, nenhuma previdência se sustém, a não ser que ela se adapte. A adaptação da previdência à realidade demográfica não está sendo feita porque improvisamos. Mas não é essa a única improvisação do governo. O governo Dilma, na sua política econômica, tem se caracterizado pelas improvisações dos pacotes que o ministro Manteiga
fazia todo dia como se fosse um embrulhador de problemas e não um solucionador dos problemas. Um dia era um pacote, desonerava para vender mais carros, mas aí gerava um déficit na conta e tinha que aumentar a conta. Aí gerava uma pedalada para dizer que não tinha déficit. Ele embrulhava e escondia os problemas. Embrulhava e escondia. Embrulhava com os pacotes e escondia com as pedaladas. O resultado é que um governo de pacotes e pedaladas termina caindo na situação que nós estamos. Escondia com pedaladas, também com a contabilidade criativa, e fazia pacotes para ver se saía da crise. O resultado é onde nós estamos. Nós temos que sair da improvisação. Um item fundamental é esse da Previdência. O senador Renan criou uma comissão para estudar a MP que a presidenta mandou, substituindo o fator previdenciário anterior, que foi extinto no voto aqui e que ela vetou a extinção, logo voltou, mas imediatamente ela fez uma medida provisória que mantém o fator, mas que vai modificando o fator ao longo dos anos. Não está ruim. Não estou aqui dizendo que a proposta da presidente seja ruim. Não estou. E olhe que poucos aqui tiveram a coragem de dizer isso. A maioria aqui foi pelo simplismo. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo que está ruim é a improvisação. É não discutir com seriedade, é não aprofundar um tema. O presidente Renan criou uma comissão para estudar essa MP, como é a praxe aqui. Eu espero que essa comissão não fique apenas também na improvisação de saber o que é que a população de hoje quer, o que é que os aposentados de hoje querem. Mas, olhe, os aposentados daqui a 30 anos, que são nossos filhos e netos. Nós temos a obrigação aqui de olhar não apenas aqueles da nossa idade, mas também os nossos filhos e netos, eu diria até bisnetos. E isso exige seriedade. Exige sair da improvisação. Nós continuamos sendo um país de improvisação. Os problemas estruturais são relegados. Os problemas estruturais que exigem soluções, de fato, como a educação de qualidade, a gente não faz. Fica também improvisando na educação, criando um dia aqui um Fundeb, um dia ali a merenda, um dia ali o FIES, um dia ali o ProUni, tudo bom, é tudo improvisado, e tudo simplista, e tudo superficial. Cadê a radicalidade de fazer com que nesse país a educação passe a ser da maior qualidade e para todos? Não enfrentamos. Ficamos dessa forma como um país do improviso, regido por medida provisória e por pacote. Medida provisória em si já é improvisação. Uma lei não é improvisada. Uma lei passa por comissões, uma lei é debatida, uma lei recebe aqui as pressões dos grupos e, no fim, é votada, depois de meses, anos de debate. Pode até ser lento, mas não é improvisado. Só que não é assim que a gente tem feito. O que nós temos feito é procurar apenas a solução de curto prazo, sem olhar as consequências no longo prazo. Isso é a improvisação. O governo tem sido prolífico em fazer medidas provisórias. A quantidade de medidas provisórias para resolver problemas que mereciam uma solução mais detalhada, que contemplasse um largo debate com o Congresso Nacional e com a sociedade. No lugar disso, soluções de afogadilho. Não vai dar certo. Diminui a crise, mas não dá certo. Porque daqui a 2, 3 anos, ou menos, vai ser preciso outro pacote. Vai ser preciso outra improvisação. Nós não precisamos de improvisação, precisamos de políticas de longo prazo. Não precisamos de medida provisória, precisamos de leis concretas, longas, que durem, para que a gente saiba como vai ser o futuro da gente. Para que a gente saiba como vai ser o futuro dos nossos filhos, e que os nossos filhos, hoje adolescentes, crianças já de uma idade maior, saibam como será o futuro delas. Elas não sabem qual vai ser o futuro delas.
As decisões que nós estamos tomando aqui, elas não levam em conta como será o mundo do futuro para as nossas crianças. E isso é uma irresponsabilidade que se manifesta nas improvisações que estão sendo feitas. A medida provisória 676, que altera a Lei 8213, ela dispõe sobre planos. O que é que ela traz? Ela foi aditada apenas porque o governo foi pressionado pelo Congresso a agir sobre o tema da Previdência Social. Aí já é outra prova da improvisação. Essa medida provisória que a presidente fez não existiria se o Congresso não tivesse extinto o fator previdenciário. Mas o fator previdenciário foi feito para durar pouco tempo, ele tinha que acabar um dia. Em vez de a gente discutir como acabar, a gente acabou. É diferente como acabar e acabar. Nós não discutimos com clareza as consequências disso. Tive um debate aqui com o senador Paim em que apenas ele dizia que não haveria déficit. E eu disse, os dados que me passam é que haverá sim um déficit trágico. Os dados do governo parece que chegou à mesma conclusão. Só que na tramitação, quando a gente manda, a presidente vetou ontem foi a veto, que flexibilizou a aplicação do fator. Ou seja, ela disse, vamos mudar o fator. Por que ela não tomou essa iniciativa antes? Por que ela não fez essa, que em 1º de janeiro de 2017 vai ser um, 1º de janeiro de 2019 outro, 1º de janeiro de 2020 outro, 1º de janeiro de 2021 outro, 1º de janeiro de 2022 outro. Eu não vou discutir se está certo ou errado, porque não deu tempo de ver. Mas eu pergunto, por que ela não fez isso antes? Por que não mandou um projeto de lei para aqui, substituindo o fator previdenciário, que é considerado maldito por todos, e é mesmo, só que às vezes certas coisas malditas são necessárias, como tomar injeção na veia. É chato injeção na veia. É maldita a injeção na veia. Às vezes a gente precisa tomar. Mas por que ela não fez isso? Porque improvisou. Está improvisando em cima de um problema que chegou para ela. Aí improvisa. Qual vai ser a próxima improvisação depois dessa? Não sabemos, mas virá alguma. Porque improvisação exige improvisação sempre. Não tem como você improvisar sem ter que se preparar para improvisar de novo. A Previdência Social tem um problema grave estrutural. Portanto, exige mudanças graves e estruturais, radicais, que levem em conta o tempo para a aposentadoria, que levem em conta o tempo do trabalho, que levem em conta o valor da Previdência, que levem em conta uma coisa esquisita que temos nós, que é diferente, é a aposentadoria para quem é do setor público e quem é do setor privado. Isso a gente precisa considerar. Essas são as bases de uma estrutura que não está dando certo. Porque um trabalhador privado tem um sistema de previdência diferente de um trabalhador do setor público. Eu não estou dizendo que tem que abandonar o do setor público, pegar o do privado, nem abandonar o do privado, pegar o público. Mas tem que ser um só. O cidadão é brasileiro. Ele não é cidadão público ou cidadão privado, ele é cidadão. Então ele tem que ter um sistema previdenciário. Tem que levar em conta a mudança na esperança de vida. Fechar os olhos para isso é um suicídio coletivo dos futuros aposentados, que vão ter o privilégio de viver muito mais anos do que nós, mas talvez o dissabor de não ter uma previdência que lhes atenda, porque nós estamos queimando o dinheiro da previdência antes do tempo. É estrutural. O fator tinha que ser temporário. Se o objetivo era adiar a aposentadoria, isso não aconteceu. Queria-se dizer, ao reduzir o valor da aposentadoria, então você não se aposente logo. Só que, como viu que isso prejudicava, aí fizemos uma outra improvisação. A ideia de que o aposentado volta a trabalhar e depois soma as duas aposentadorias. Aí, o papel do fator previdenciário deixou de servir. Como o Paim diz muito bem aqui, do jeito que está, o fator previdenciário não está ajudando a reduzir o déficit da Previdência. Aí a proposta que veio de somar o tempo do trabalho com a idade e colocar 85 e 95, de fato, não prejudicaria os primeiros anos, porque as pessoas deixariam de se aposentar sabendo que mais adiante um pouco, 3, 4 anos,
teriam aposentadoria sem o fator previdenciário. Só que as análises de muitos, volto a insistir que eu me baseio no que outros dizem, os especialistas que eu acredito, que eu confio, pessoas sérias, competentes, é de que rebentaria totalmente o fundo de onde sai o dinheiro da Previdência a partir de 8 anos daqui. E daqui a 20 anos seria o fim do sistema. Teria-se que dizer, quebrou a Previdência, que seria uma tragédia. E não é para velhos de daqui a muito tempo, não. Daqui a 20 anos, é uma pessoa que hoje está com seus 45, 50 anos. Não é muito tempo. Então, nós mudamos improvisadamente. A solução para acabar com o fator é negociar a introdução da idade mínima no regime geral da Previdência. Isso já aconteceu na maioria dos países. E a nova estrutura demográfica do Brasil somente agrava o problema. Não tem como ter um sistema previdenciário que funcione bem sem uma idade mínima. Não tem como. Agora, o que a gente tem que levar em conta é que certos trabalhos, de fato, a idade mínima tem que ser diferente. Tem que haver exceções. Um trabalhador da cana não trabalha até 70 anos como um juiz do Supremo trabalha, como um professor universitário trabalha. Aliás, eu defendo que o professor universitário não devia nem se aposentar, a gente devia continuar trabalhando sempre. Podia até receber o salário da aposentadoria e continuar trabalhando, como eu tento fazer na Universidade de Brasília. Pois bem, a gente vai ter que ter uma idade mínima com exceções para certos trabalhadores que não conseguem. Os trabalhadores físicos não conseguem trabalhar além de uma certa idade. E isso nós fizemos até com os escravos, quando fizemos a lei do sexagenário, em que a partir de 60 anos, nem escravo precisava trabalhar mais. Só que o trabalho do escravo, hoje, é realizado por poucos, naquelas condições. Esses, sim, não devia nem ser 60, mas a maioria, como regra geral, vai ter que ter uma idade limite. Não adianta fugir disso, é uma questão de tempo, que a gente vai adiando porque vai improvisando. Mas na hora que quiser sair da improvisação, sim, vai ter que ter uma idade mínima. Não estamos querendo discutir isso. O problema é crescente e explosivo. Desde 1996, as receitas têm sido menores que os gastos. Ou seja, o déficit gerado tem sido coberto pelo Tesouro Nacional anos após anos. Como é que a gente cobre? Alguém podia dizer, bem, se é coberto, então que se cubra, o Tesouro cobre. Gente, quando o Tesouro cobre, só tem duas maneiras de fazer isso. Aumentar a dívida ou provocar a inflação. Porque provocando inflação, o governo gasta sem problema, porque o dinheiro se desvaloriza. Aí a gente vai pagar, porque o saláriozinho da gente chega e já vale menos do que estava acertado. Nós não queremos aumentar a dívida, porque ela também gera aumento de juros e aí traz prejuízo para quem quer comprar coisas de valor maior do que o salário, porque precisa pegar endividado, precisa endividar-se. E a dívida pública, ela gera também inflação. É questão de tempo. Então, como percentual do PIB, para se ter uma ideia, os gastos com o INSS aumentaram de 4,81 em 96 para 7,1 em 2014. É muito, é muito. Daqui a pouco dobrou. Isso significa que está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro de saúde, está tirando dinheiro de infraestrutura, está tirando dinheiro de outros gastos que o país precisa, inclusive os aposentados precisam também. Porque alguém pode dizer, tire dinheiro da educação e ponha para a aposentadoria, mas os netos dos aposentados vão ficar sem escola. Ou tira dinheiro de estrada e põe na aposentadoria. Os velhos vão ficar sem estrada. E a economia vai ficar sem estrada e vai gerar desemprego para os filhos dos velhos aposentados. Outras maneiras. E aí a gente improvisa. Não dá para continuar assim. Esse governo tem que ser sério, o Congresso tem que agir seriamente, e eu espero que essa comissão que o presidente Renan crie
trate o assunto com a seriedade devida. Não fique na improvisação da MP que ela vai estudar. Vá além da medida provisória. Nada impede que a comissão pegue a medida provisória como pretexto e trabalhe de fato uma proposta séria, estrutural, radical, que diga ao povo brasileiro, e quando eu digo povo brasileiro, eu digo até para os que não nasceram ainda, porque um povo é diferente de uma população. A população é quem está aí. Povo é quem já veio, nos deixou a história, e quem ainda virá e viverá a história futura que a gente vai fazer aqui. Nós precisamos que essa sessão temática para discutir a Previdência Social, que eu propus ao presidente Renan no dia da votação da medida provisória 664, seja feita. Eu estou aqui, presidente, pedindo que o senhor, como presidente, leve ao presidente Renan a minha cobrança para convocar essa sessão temática, para trazer aqui aqueles que dizem que não tem déficit na Previdência, trazer aqueles que dizem que tem déficit na Previdência. Vamos ouvi-los, vamos ver os quadros deles projetados aqui, as planilhas, para saber quem é que está dizendo, eu não vou dizer verdade ou mentira, mas quem é que está dizendo o certo do ponto de vista das projeções de gastos e de receitas da Previdência. Dito isso, eu quero falar de outro tipo de imprevidência. É a imprevidência que provocou o relatório das contas do governo de 2014, que foi elaborado pelo TCU e divulgado ontem. O posicionamento do TCU, ao conceder 30 dias para o governo federal e a presidente em particular, porque a gente está esquecendo isso, o relatório não foi dirigido ao governo apenas, foi dirigido à pessoa da presidente. Ela é responsável, pessoalmente também. Isso é muito grave. Não foram ressalvas ao governo, essa entidade abstrata, foram ressalvas à figura simbólica da presidente da República. Ele deu 30 dias para o governo federal e a presidente explicarem os graves problemas listados. E eu vou listar aqui esses problemas. Que é um gravíssimo ato político feito pelo Tribunal de Contas, político não do ponto de vista eleitoreiro, politiqueiro, mas do ponto de vista das consequências na vida nacional. E é uma decisão inédita. Nunca tinha havido isso. Ao dar esse tempo, reconheceu que há, de fato, erros que eu vou ler, e, ao mesmo tempo, disse, mas nós não queremos correr risco de que pareça que não é certo. Nós damos 30 dias para apurar. Veja bem, os problemas apontados nesse denso documento, que foi apresentado pelo ministro relator Augusto Nardes, tem 454 páginas. Não é um documentozinho. 450 páginas, que compõem uma lista de 13 pontos, todos substancialmente fortes. Os 13 pontos que a presidente terá a explicar, eu quero dizer aqui, as jornais têm falado, mas eu quero colocar aqui, para vejam como é grave. Primeiro ponto, omissão de dívidas da União com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, FGTS, nas estatísticas da dívida do governo em 2014. É muito grave. É muito grave que um ministro do Tribunal de Contas faça o seu relatório e os outros aprovem, dizendo que houve esconderijo de dívidas. Omissão de dívidas quer dizer dívidas escondidas, camufladas. Isso é muito grave. Imagine se nós, na prestação de contas da gente, omitisse dívidas, escondesse dívidas. Imagine. A Receita não ia dar 30 dias para explicar, não. A gente está dando 30 dias. Segundo, adiantamentos concedidos pela Caixa à União para pagamento de despesa nos programas Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial em 2013 e 2014. São as chamadas pedaladas. Isso aqui pode até ser justificado socialmente. Mas se foi ilegal, foi ilegal. Bolsa Família, quem é que não quer pagar? Seguro-desemprego tem que pagar, abono salarial tem que pagar. Mas o governo tinha que ter dinheiro para isso.
Aí você diz, mas se não tem, tem que fazer isso para não deixar o povo sem Bolsa Família. Só quem tem que estudar. Mas por que não teve? Porque deu desonerações fiscais à venda de automóveis e outros produtos. Então, não teve o dinheiro porque o governo foi irresponsável. E eu aqui denunciei tantas vezes isso. Tantas vezes eu disse aqui isso. Tantas vezes eu alertei que o que estava se fazendo ia levar a isso. Aí, gasta-se o que não pode e depois esconde-se fazendo isso. O governo adianta, adiantamento concedido pela Caixa. A Caixa adianta dinheiro. Isso é proibido, mesmo que o objetivo fosse certo, porque, além de não ser legal, foi um adiantamento feito para corrigir um erro, um equívoco do governo. Pior é que a gente pode interpretar que esse erro teve um acerto do ponto de vista eleitoral. Foi feito para ganhar voto. Foi feito para ganhar a eleição. E agora está pagando. Um terceiro que o tribunal mostra são adiantamentos concedidos pelo FGTS à União para pagamento de despesas no programa Minha Casa Minha Vida, em 2010 e 2014. Também pedalada. Veja bem, é um belíssimo programa Minha Casa Minha Vida. Dar casa para o povo é uma obrigação do governo, é bonito. Lamento que tantos governos passaram sem fazer isso e a presidente Dilma lançou um programa assim. E aí eu fico satisfeito. Lamento que os outros não fizeram, não é que ela fez. Fico contente que ela tenha feito. Mas ela tinha que ter feito, primeiro, dentro da lei, porque não é uma ditadura. Se fosse uma ditadura, tem ditadura que faz bem ao povo, do ponto de vista do serviço, mas põe na cadeia quem é contra. Se fosse uma ditadura, podia fazer isso, porque podia até mudar a lei. Fechava o Tribunal de Contas. Mas tem o Tribunal de Contas, tem a lei. Além disso, por que é que foi feito assim? Por erros do governo. Outra coisa é tirar dinheiro do FGTS, que é dinheiro do trabalhador. Quem é que vai repor esse dinheiro? Quem? O Tesouro. Quem é o Tesouro? Você que está me assistindo aqui. E quando você puser dinheiro do Tesouro lá, você vai perder alguma coisa que o governo vai deixar de gastar com você. Ou você vai continuar recebendo, só que o valor diminui por causa da inflação. É uma maneira dele enganar também. Adiantamentos concedidos pelo BNDES à União para pagamento de subsídio a empréstimo concedido pelo Banco de Fomento em 2010 e 2014. O BNDES não é para isso. O BNDES é para promover o desenvolvimento. Não é para fazer adiantamentos à União para pagamento de subsídio. O subsídio foi errado se precisou recorrer ao BNDES. Tem que assumir o erro. A ausência de uma lista de prioridade da Administração Federal na Lei de Diretriz Orçamentária. Isso é uma lei, é constitucional. O governo tem que mostrar suas prioridades. Não mostrou, e os ministros do Tribunal de Contas perceberam. Pagamento de dívida contratual junto ao FGTS sem autorização orçamentária. Veja bem, sem autorização orçamentária. Passou por cima do Congresso. Isso é coisa de ditadura ou de irresponsáveis, improvisadores. Excesso de recursos para além dos valores aprovados, ou seja, aprovou-se um valor, o governo gasta mais ainda. Por parte da Amazonas Distribuidora de Energia, Araucária Nitrogenados, Boa Vista Energia, Energética Camaçari e Murici, a Petrobras Netherlands, Telebrás, Transmissora Sul-Litorânea de Energia S.A. e Furnas. Entidades do governo federal fazendo coisas ilegais, obviamente por mando do governo federal. Pagamento de despesas sem previsão no orçamento de investimento pela empresa pública Araucária Nitrogenada S.A. A ausência de contingenciamento de 28,54 bilhões em decreto presidencial de novembro de 2014. Utilização da execução orçamentária para influir na aprovação pelo Congresso de alteração da legislação que permitiu ao governo não cumprir meta de superávit primário. Quantos de nós veio aqui dizer que o governo estava fazendo era errado, quando mudou a lei para esconder o déficit, mudou a lei para esconder que não cumpria a lei de responsabilidade fiscal, mudou a lei sem passar pelo Congresso, mudou a lei forçando que o Congresso escondesse os erros. Podia até ter feito isso se fosse antes do problema acontecer. Mas depois do problema acontecer, é improvisação para esconder um erro.
E nós avisamos, lutamos contra muitos de nós aqui. E, no fim, conseguiram, no rolo compressor, que faz com que este Congresso seja responsável pela maior parte dos erros que o governo está sendo acusado. Isso aqui precisa lembrar também. O Tribunal do Contas está jogando a culpa no governo, mas nós do Congresso somos também culpados, que não conseguimos impedir, porque fomos tratorados, mas tratorados na base de convencimentos com emendas, com nomeações, com benesses. Aí votamos no que o governo queria, mesmo sabendo que era errado. E agora só o governo que vai pagar? Nós não vamos pagar? O Congresso vai ficar de fora naquilo que foi aprovado por aqui? Temos que ser responsabilizados também. Inscrição irregular em resta pagar de despesas de 1,3 trilhão referente ao programa Minha Casa Minha Vida em 2014. Omissão de déficit primário da União em operações com o Banco do Brasil, BNDES e FGTS em 2014. E, finalmente, distorções materiais que afastam a confiabilidade de parcela significativa de indicadores e metas estabelecidos no plano plurianual. O que é que quer dizer isso? Com essas palavras bonitas, quer dizer aquilo que a gente acusava Delfim Neto na ditadura, de manipular os dados. Manipulação de dados. A gente acusava quando os ditadores faziam isso. E agora a gente aceita que um governo democrático faça o mesmo. Eu lembro, muitos anos atrás, quando propus a criação de um tribunal para julgar os crimes do desenvolvimento, no regime militar. E um dos crimes que eu punha era a manipulação de dados. A gente vê que continua se fazendo manipulação de dados, que felizmente o Tribunal de Contas identifica e faz um documento com essa robustez, essa força, essa coragem e esse cuidado de pedir que a presidente analise e responda. Eu vou dizer uma coisa, senador Ferreira, eu sinceramente desejo que a presidente tenha explicações para todos esses pontos. Desejo. Porque se ela não tiver, nós vamos ter uma crise muito séria. O que vai acontecer se essas explicações que ela der não forem convincentes ao tribunal e o tribunal mande para nós o relatório dizendo: nós identificamos os seguintes, vou usar a palavra forte, crimes de responsabilidade. Demos 30 dias e a presidente não nos respondeu satisfatoriamente. Aí vai o nosso relatório. O que a gente vai fazer? A gente vai passar por cima do tribunal e aprovar? E se a gente aceitar o que o tribunal mandar e recusar as contas da presidente pela primeira vez, o que vai acontecer? Por isso, eu lamento muito todas essas falhas que a presidente cometeu e que eu alertei aqui antes, e outros também. E éramos ridicularizados, tratados como, uma vez até de antipatriótico, porque estava criticando o governo. Aqui, me disseram isso. Pessimistas, caçandras. Então, nós alertamos. Mas eu espero que se chegue a conclusão que eu estava errado. Que aquelas análises que eu fazia, que eu estava errado. Que a presidente estava certo, que o ministro Manteiga estava certo, que aquele subsecretário Arno estava certo e que o tribunal esteja errado. Eu desejo, porque o Brasil precisa de acalmar. E se ela de fato estava errada e o tribunal está de fato certo, nós vamos ter aqui uma situação extremamente complicada politicamente. A não ser, e aí eu não sei como é que a gente reagiria, que a presidente diga: é verdade, e eu peço 1000 desculpas ao povo brasileiro por ter cometido todos esses erros, por ter sido levada à mentira ou a mentir, por ter usado dados e informações falsas durante a campanha eleitoral que eu venci. E ela pedir desculpas, aí vamos ver o que é que a gente faz, vamos ver o que é que a gente diz. Eu espero que ela nem precise disso. Eu espero que ela seja capaz de explicar tudo direitinho e que no final os ministros do Tribunal de Contas digam: nós, ministros, depois de analisar tanto, com tanto cuidado e rigor, nós estávamos errados e o governo está certo, a presidente acertou,
tudo isso é uma maravilha. Eu espero que aconteça isso, mas, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Esperar é uma coisa, acreditar é outra. Eu espero, eu até desejo, mas não acredito. Não acredito que os ministros tenham feito um trabalho que seja agora passivo de correção pelo governo em 30 dias. E me preocupa, senador, e termino, que nós vamos passar 30 dias com um relógiozinho contando 30, 29, 28, 27, até chegar ao zero e a gente receber a resposta do presidente. Vão ser 30 dias de suspense nesse país e que vão se vencer bem no final do nosso ano legislativo. Não sei se já olharam que o dia 30 acontece 1 ou 2 dias depois da suspensão dos trabalhos legislativos, ou no dia da suspensão do trabalho legislativo. E aí o país vai entrar 15 dias sem o Congresso funcionar, por causa do recesso, e uma crise muito séria entre ou erraram esses ministros do Tribunal de Contas, ou a presidente cometeu irresponsabilidades por improvisações muito próximas da palavra crime. Vai ser um momento muito difícil, que eu não sei se nós estamos preparados para enfrentar com a grandeza que o momento exige. É essa a minha preocupação que eu queria trazer aqui hoje, senador, e que eu espero que ajude a fazer com que o Brasil enfrente esse momento. Obrigado pelo tempo, senador Ferra.